Então, hoje tivemos, como já foi dito, o segundo dia da primeira reunião da Força Tarefa. Essa Força Tarefa é uma das duas forças-tarefas que foram criadas por orientação do Presidente da República para esse G20 e, como a Tatiana e eu sempre lembramos, é muito importante que essa Força-Tarefa, estruturalmente, é uma novidade dentro do G20, na medida em que você está juntando os dois tracks, né, que são tradicionais dentro do G20, e, portanto, uma se refere ao combate à pobreza, né, uma força-tarefa de combate à pobreza, que é uma prioridade conhecida do presidente, e a outra relacionada ao clima. Então, muito claramente, a presidência brasileira está querendo acentuar esses temas que estão muito claros para o governo brasileiro, que estão extremamente ligados, né? E hoje foi, então, a primeira reunião. Nós temos países que são os membros do G20, países que foram convidados pelo Brasil para, nessa presidência do G20, e países que foram convidados para se juntar especificamente a essa força-tarefa, e também um número significativo de organismos internacionais que nós também convidamos, pois achávamos que são extremamente importantes para levar adiante, inclusive, os resultados dessa força-tarefa. Tatiana, fala um pouquinho. Obrigada, André. De fato, a força-tarefa para a mobilização global contra as mudanças climáticas é uma inovação, não é? Trazendo, buscando quebrar barreiras entre as trilhas política, de Sherpas e financeira em prol desse objetivo maior de mobilização, de um chamado à ação, à emergência climática, inclusive em relação à mobilização de recursos financeiros. Ela se divide em, digamos, dois temas principais. Que nós estamos chamando reajustando a ação, não é? Ou resetting action. Nesse primeiro, e esse tema foi tratado ontem, esse primeiro tema se dedica muito a repensar a ação do papel do Estado, o papel dos planos de desenvolvimento que estejam alinhados com o combate às mudanças climáticas, das plataformas de países, ou seja, como pensar o Estado para que se possa construir também internacionalmente esse chamado à ação de combate às mudanças climáticas. E a segunda parte, que é reajustando as finanças, ou resetting finance, ela justamente busca fazer frente ao chamado para a ação em termos de mobilização de recursos financeiros, mais especificamente atuando em 3 camadas. Uma no que se refere à regulação do sistema financeiro internacional, então um sistema que possa ser conducente a fluxos de recursos financeiros públicos, mas também privados, sobretudo para os países em desenvolvimento. Uma segunda parte que se refere a políticas na área financeira, creditícias e de incentivo para que esses fluxos possam ocorrer. E uma terceira área, que é na atuação dos bancos multilaterais de desenvolvimento, mas também dos bancos regionais e dos bancos nacionais de desenvolvimento e dos bancos públicos. Então, olhando de forma mais ampla para esses agentes e como eles podem contribuir para essa mobilização de recursos. Acho que é importante também que esse trabalho está sendo feito aqui em conjunto, Ministério da Fazenda, Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Meio Ambiente, Banco Central, e essa coordenação foi extremamente frutífera, e eu acho que já fizemos dentro de casa, fizemos no Brasil o exercício que nós estamos querendo
estender ao G20, que é assegurar que haja uma coordenação entre essas áreas, tendo em vista, como você falou, a questão da emergência climática, que reduziu enormemente o tempo para que a gente possa atuar e ter resultados para evitar o que nós sabemos cada vez mais através da ciência, que podem ser consequências extremamente negativas para o desenvolvimento. Eu acho que a secretária Tatiana já explicou muito bem as duas prioridades do grupo. Nós, Banco Central, trabalhamos basicamente com a parte de reajuste das finanças, e aí nós contribuímos com a questão das regulamentações econômicas, o que a gente pode trabalhar para facilitar o fluxo de investimentos, e também uma parte de transparência, porque a gente busca que os relatórios financeiros das instituições e das empresas estejam num padrão que todo mundo possa entender, porque com essa transparência os investidores vão poder alocar seus recursos no que a gente está buscando, que é nessa mobilização de recursos para combater as ações climáticas. Eu acredito que posso passar aqui. Bom, obrigado. O Ministério do Meio Ambiente gostaria de dizer que, nesse momento, a gente tem uma perspectiva bastante otimista em relação aos 2 primeiros dias de trabalho dessa força-tarefa. Percebemos um engajamento, uma atuação bastante propositiva de todos os países e das organizações internacionais envolvidas em abordar comentários e sugestões que possam aprimorar tanto a definição de escopo da agenda e dos resultados desse grupo de trabalho. O enfrentamento da mudança do clima ela é uma questão transversal e que exige um grau de coordenação muito grande entre as diversas frentes de trabalho, tanto aspectos de políticas públicas, políticas e medidas, como a parte de meios de implementação, instrumentos de financiamento, e isso é o que esse grupo busca, portanto, integrar resultados e coordenar resultados das 2 trilhas que já lidam com mudança do clima. Eu queria registrar também que muitos dos participantes dessa reunião hoje homenagearam o Daniel Machado da Fonseca, que era o diplomata que estava coordenando do lado do Itamaraty esse trabalho e que, infelizmente, nos deixou muito jovem, com 45 anos, de um infarte quando ele estava em Kigali, no domingo passado. O Daniel tinha feito um trabalho extraordinário, nós estávamos todos muito, inclusive, dependentes dele, da animação que ele estava com relação a esse grupo. Então, a reunião hoje foi muito em homenagem também ao Daniel, ao trabalho que ele desenvolveu e as enormes saudades que nós vamos ter dele, na medida que isso, em grande parte, foi construído por ele. Obrigado. Eu abro para eventuais perguntas. Boa tarde, Ricardo Della Coleta, da Folha de São Paulo. Eu tenho uma pergunta para o embaixador André e para a embaixadora Tatiana. Embaixador, ao longo dessa força-tarefa que foi criada nos próximos meses, do ponto de vista brasileiro, o que o senhor vê lá na frente que seria um resultado satisfatório para o Brasil, no sentido de metas atingidas? Qual que é a ambição do Brasil nesse grupo? E dentro dessa pergunta, o senhor entende que esse espaço é um espaço para que o Brasil chame os países a revisarem ou aumentarem metas climáticas, as suas ambições climáticas, ou o senhor entende que o G20 não é o local para se debater isso que seria, por exemplo, uma tarefa mais focada na COP no ano que vem? E para a embaixadora Tatiana, se a senhora pudesse detalhar um pouco mais a parte de mecanismos de financiamento climático, o que o Brasil está propondo nesse grupo, nessa força-tarefa? O Brasil está propondo algum novo mecanismo de financiamento, e qual seria? Ou na visão do Brasil, seria mais trabalhar e aperfeiçoar mecanismos já existentes? Muito obrigado. Obrigado. Olha,
para responder aí diretamente a tua pergunta, é muito importante a gente estabelecer essa fronteira entre o que pode ser tratado dentro do G20, de que maneira o G20 pode ajudar o combate à mudança do clima, e aquilo que está sendo discutido no contexto da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e o Acordo de Paris. Então, o que o Brasil quer com essa força-tarefa é realmente contribuir para progressos nessa discussão, porque há uma insistência muito grande no tema da ambição dos países com relação ao que eles devem fazer com a mudança do clima. E o Brasil acredita que, antes da ambição, nós temos que avançar nos meios de implementação, na questão financeira, que muito claramente é um problema que ainda não foi superado e que, inclusive, tem feito com que muitos países tenham preocupações de poder ser mais ambiciosos, porque, no ritmo que tem acontecido a negociação de mudança do clima, fala-se muito mais de mitigação, de adaptação e de ambição, e depois fala-se de meios financeiros para que os países em desenvolvimento possam progredir nesse sentido. Nós achamos que é o momento de nós colocarmos primeiro finanças e depois ambição. E isso, eu acho que é a grande contribuição que o G20 pode fazer, porque no G20 você não está seguindo uma agenda de 196 países, você está no G20 com 80% do PIB mundial reunido e praticamente 80% das emissões mundiais também reunidas. Então, não é que o G20 é como um subgrupo da Convenção do Clima, não, de maneira nenhuma. Eu acho que o G20 pode justamente ser uma contribuição adicional à agenda que nós estamos discutindo no contexto da Convenção e do Acordo de Paris. Então, esse é o esforço que o Brasil está desenvolvendo, que é o de discutir no G20 o que realmente o G20 pode contribuir e continuar, evidentemente, discutindo na Convenção e no Acordo de Paris aquilo que está determinado pelos países que compõem, né, a Convenção. E isso, no caso do Brasil, mais provavelmente que de qualquer outro país presidindo o G20, faz muito sentido, porque nós vamos ter essa sequência, né, da presidência brasileira do G20, seguida da presidência brasileira do BRICS+, e a presidência brasileira da COP30. Então, o que nós estamos tentando fazer é assegurar que haja uma coerência no que de como o mundo vai tratar a emergência climática nos próximos 2 anos. E eu acho que há uma grande expectativa de que o Brasil procure dar assegure o melhor possível de cada uma dessas presidências para nos dirigir para esse objetivo de não ultrapassar 1,5 graus, que, como nós sabemos, teria consequências, segundo a ciência agora aponta de maneira muito clara, cada dia mais clara, que as consequências seriam terríveis, e o Brasil é um dos primeiros países que deve sofrer as consequências dessa alteração, inclusive com os pontos de não retorno que hoje estão sendo identificados, um dos quais teria um efeito brutal, por exemplo, sobre o regime de chuvas no Brasil. Ou seja, há uma coerência que nós temos que assegurar entre a questão do combate à pobreza, a questão do combate à mudança do clima, e assegurar que essas agendas possam fortalecer a percepção da necessidade de recursos financeiros significativos para que os países em desenvolvimento e também os países envolvidos
possam evitar que se chegue a 1,5. Obrigada, André. Complementando em relação aos recursos financeiros, acho que a particularidade, né, da crise, mesmo da emergência climática, é que, apesar de ela se tornar cada vez mais uma emergência, e isso a gente vem testemunhando, né, no dia a dia, no Brasil, inclusive, né, os transtornos e as tragédias causadas pelos eventos climáticos, ainda assim ela é gradual, né? Ela não acontece da noite para o dia, embora o nosso alerta é para que a emergência já está aqui. Como ela não acontece da noite para o dia, é mais difícil, né, de estabelecer de forma mais clara os riscos. Acho que uma das palavras centrais em termos de mobilização de recursos financeiros é como tratar o risco climático, né? Então, esse é um elemento importante, porque há um consenso de que, mesmo a necessária mobilização de recursos públicos e oficiais, né, em volume muito maior do que o que acontece atualmente, esses recursos precisam ser complementados e podem ser complementados pelo capital privado, né? E para que o capital privado possa fluir para projetos de investimentos, seja na área de mitigação, na área de adaptação, não é? Em novos padrões de produção e de consumo, o equilíbrio de riscos precisa estar adequado. Isso pode ser feito de várias formas, né? Em parte, sim, o capital público pode, com alguns mecanismos de estruturação e de blended finance, cobrir esses riscos. A própria presidência brasileira, na primeira reunião ministerial do G20, não é, o ministro Haddad propôs um mecanismo específico de hedge cambial para incentivar investimentos de longo prazo, né, sobretudo investimentos para o plano de transformação ecológica, para a transição verde. Esse é um exemplo, né, de política específica que visa lidar com risco. Outros elementos também importantes, e aí a gente tem contado muito com a participação do Banco Central, por exemplo, no que se refere aos padrões voluntários, né, de transparência, como já foi mencionado aqui, e também de deixar claras as preocupações brasileiras com o que esses novos padrões, que são importantes e que devem ser seguidos pelas empresas, pelos receptores de recursos, o que eles significam também em termos de esforço de transformação, né? Sobretudo para empresas pequenas e médias e também para os países emergentes, que é um tema que nós temos tratado no grupo de finanças sustentáveis, né? E que ele toca diretamente as ações da força-tarefa, mas sem justaposição. É o que a gente tem repetido muito, que nós não vamos duplicar esforços, né? E, de outra parte, todos os instrumentos, para responder a sua pergunta mais diretamente, todos os instrumentos estão sobre a mesa. Quando nós falamos de resetting finance, reajustar as finanças, nós estamos propondo um novo olhar em que todas as alavancas, todos os instrumentos precisem ser utilizados, mas, sobretudo, um grande aumento do apetite ao risco, que envolve coisas bastante complexas, inclusive, por exemplo, do modelo de negócios dos bancos multilaterais de desenvolvimento, não é? Aumentar apetite ao risco para lidar com uma realidade que hoje é muito mais arriscada, né? Isso envolve, então, mecanismos de mitigação de riscos ou de de-risking, mas também envolve alguma coisa muito mais ampla também de buscar sensibilizar, através do G20, do seu impulso político, sensibilizar todas as grandes economias, o mundo e a sociedade para a necessidade de uma visão mais solidária sobre isso, né?
Então, encontrar o equilíbrio entre a parte do risco, né, e mais específica e de cálculos e de alguma globalização que possa ser mais solidária nos aspectos ambiental e social também. Só tentando complementar, a secretária Tatiana mencionou muito bem a questão de risco. E o Banco Central acompanha essa força-tarefa e também participa do grupo de finanças sustentáveis e outros grupos que têm ações prioridades ligadas aqui à luta contra a mudança climática. Com relação aos riscos especificamente, risco sempre é precificado pelo mercado. Então, se o risco pode gerar um custo, o risco também gera oportunidade para alguma outra pessoa numa outra ponta. Então, a gente se preocupa muito, não só com a estabilidade financeira do país, com toda essa mobilização de capital, que está, às vezes, avessa ao risco e saindo, às vezes, incentivado pelo risco e vindo para o nosso mercado, mas também um aumento de risco pode significar aumento de preço. Então, a inflação também é uma coisa que a gente está preocupado com todas essas movimentações e avaliações de risco feitas pelo mercado financeiro. Obrigado. E eu queria complementar uma coisa, quer dizer, sempre naquela preocupação da gente tratar dos assuntos dentro do seu contexto adequado, a discussão de financiamento dentro da convenção está muito em volta daquele tema que tem sido muito levantado dos 100 bilhões de dólares anuais, e agora, para a COP29, vai vir essa discussão ao longo do ano de qual seria esse novo valor, né? Esse é um tema absolutamente central da COP do Azerbaijão. Mas nós sabemos que dentro da convenção há regras muito específicas. Quer dizer, a convenção estabelece de maneira muito clara a responsabilidade dos países envolvidos em assegurar que os países em desenvolvimento possam ter os recursos necessários para os esforços que eles devem desenvolver. E os países em desenvolvimento também acham extremamente importante, e também está muito refletido na convenção, de que esses recursos são recursos públicos, né? Então, isso permite que, fora da convenção, nós possamos, no G20, tratar dessa visão muito mais ampla e da consciência, porque acho que os números aí estão muito claros, quer dizer, dentro da convenção já está falando de 100 bi por ano, mas a Agência Internacional de Energia está falando de 4 trilhões para que até 2030 se tenha os investimentos necessários em renováveis. Então, essa abordagem do tema do clima junto aos investimentos privados exige exatamente tudo que aqui acaba de comentar, tanto do lado do Ministério da Fazenda quanto do Banco Central, do quanto nós temos que transformar o investimento em questões relativas, em investimentos relacionados ou impactados pelo clima, né? De que maneira esses investimentos podem acontecer, quais são os obstáculos, quais são as dificuldades e que nós devemos superar. Eu acho que o diagnóstico já está razoavelmente claro, né? As soluções e o que precisa ser feito para que esses investimentos venham é o grande tema, eu acho, dessas discussões que nós estamos tendo aqui na Força Tarefa.